Olá, meu nome é Diego Paiva e eu sou consultor comercial da empresa Elitec Brasil. No vídeo de hoje eu vou apresentar para vocês o quadro de comando para câmaras frigoríficas monofásicas de até 3 HP ECB1000 Plus Cloud. Esse instrumento possui, além de todas as saídas para comando do sistema frigorífico, comunicação Wi-Fi direta com a nuvem. Então pessoal, essa é a embalagem do nosso produto, ECB1000 Plus Cloud, versão Cloud. Aqui temos a indicação de qual modelo ECB1000 se trata, na própria embalagem. Este é o equipamento. Ele vem envolto em um saco plástico anti-estático para proteção. Equipamento compacto. Também um manual de instruções e instalação. Bom pessoal, então vamos para a parte de conexão dos sensores e acesso à placa de conexões elétricas do instrumento. Primeira coisa, retiramos as tampas de proteção dos parafusos, são 4 parafusos no total. Retiramos esses parafusos. Retiramos a tampa de proteção do disjuntor elétrico. Vocês podem perceber que essa tampa ela vem com uma borracha isolante que serve justamente para encaixe com essa borda isolar a parte do disjuntor, o acionamento do disjuntor. Ou seja, jato d'água, isso nada vai entrar na parte de conexão do disjuntor, pessoal. Então já fica IP65 a entrada do disjuntor. Retiramos os parafusos e já temos acesso à parte de conexão elétrica do instrumento. Ele vem separado nesse pacotinho os sensores de temperatura. São 2 modelos NTC de 3 ou de 5 metros. Três prensa-cabos. Esses prensa-cabos são para o sensor, entrada e saída de alimentação elétrica das cargas e do próprio quadro de comando. Eu vou virar o painel para vocês poderem ver a conexão. Então, como eu comentei, essa conexão ela é simplificada. Tudo através de bornes. A entrada para os 2 sensores de temperatura, sensor ambiente e sensor de evaporador, e dos relés de saída de acionamento das cargas. Aqui temos a alimentação elétrica, que desse painel ela é com uma fonte chaveada entre 100 e 260 volts. A saída para a alimentação do compressor, do ventilador, da iluminação interna da câmara, do degelo e do alarme. Vocês podem perceber que esses bornes de saída das cargas, eles são bem maiores e mais potentes que os bornes de entrada digital e de sensores de temperatura. Esse painel, como eu havia comentado, ele pode manobrar até 3 HPs de forma direta. Então ele já tem tudo preparado internamente, bornes, placa, relés, para suportar essa carga. Ele é um relé bem potente, utilizado para acionamento direto desses 3 HPs. Então não vai ter problema, pessoal, de não utilizarem uma contactora e por algum problema, não sei, elétrico, sobrecarga, acabar queimando o relé. Com esse produto não existe esse problema. O relé já é desenvolvido exatamente para essa potência. Vamos fazer então a instalação dos 2 sensores de temperatura, sensor ambiente e o do evaporador. Ambos são sensores NTC, então não existe polaridade, não existe posição correta, no sentido de pôr o S1 no lugar do S2. O único posicionamento correto é conforme o esquema de ligação. Então, nosso primeiro sensor, sensor ambiente, está instalado entre o borne 3 e 4, conforme o esquema de conexão. Então vamos lá para o borne 3 e 4. Primeiro sensor,
segundo sensor. Uma dica é sempre apertar bem as conexões para que não haja nenhum mau contato, que não escape nenhuma entrada de alimentação, sempre prevenindo, né, pessoal? Para o nosso vídeo, pessoal, eu vou utilizar a alimentação elétrica desse cabo, tá? Preciso energizar o painel para vocês verem como é o acesso às funções, parametrização, então vou usar esse cabinho fininho só para a gente poder energizar o nosso painel. Então, Born Power de alimentação elétrica. Lembrando que esse instrumento utiliza uma fonte chaveada, então de 100 a 260 volts eu posso ligar diretamente aqui que não vai ter nenhum problema. A alimentação elétrica dele está feita, a alimentação do painel. Vamos colocar também os prensa-cabos. Também uma conexão bem simples. Com esses prensa-cabos, pessoal, o painel fica completamente IP65. Ele tem IP65 na frontal, porém com esses outros acessórios aqui, a gente consegue transformar inclusive a entrada de energia elétrica, saída de sensores, enfim, saída para as cargas, também completamente isolada. Então não vai ter problema ou risco de entrada de umidade, entrada de água no painel, na parte de conexões. Vocês podem ver que ele possui também aqui uma borracha protetora que se encaixa justamente nessa parte mais alta do quadro e que veda completamente a parte da alimentação elétrica. Então vamos lá, pessoal, vamos energizar o nosso painel e vamos começar com a parte de configuração, acesso e configuração das funções. Na primeira apresentação, eu vou mostrar para vocês a função específica de cada uma das teclas. Eu já tenho o painel energizado, nesse caso em 220 volts. Vamos ligar o display. Bom, essa é a tecla Set. Essa tecla é utilizada para que eu configure o set point de desarme do compressor. Então, um toque na tecla Set, utilizo a tecla para cima ou para baixo para configurar o valor de temperatura que eu necessito para minha instalação, para que necessito que desligue o compressor da minha instalação. Depois de configurado, confirmo novamente com a tecla Set. Retorno ao display de indicação primária através da tecla auxiliar. Seguindo com essa tecla, além dela servir para voltar cada uma das etapas, ela serve também para ajuste desse relógio aqui, que é utilizado para fazer os degelos em horários programados. Então, para ajuste desse relógio, eu pulso a tecla auxiliar, vai começar a piscar os 2 dígitos da hora, eu modifico como eu necessito, confirmo com a tecla Set e automaticamente passa para os 2 dígitos do minuto. Também altero como necessito, confirmo com a tecla Set. Ajustado o meu relógio. Essa tecla aqui, pessoal, serve para acionar e desarmar a iluminação interna da câmara. Como a gente já viu, esse instrumento possui uma saída de iluminação e eu aciono essa iluminação diretamente por essa tecla. Uma indicação no display acende, me garantindo que a iluminação interna da câmara foi acionada, o relé fechou e foi acionada a iluminação interna da câmara. Para desligar, basta outro pulso na tecla de iluminação. Essa teclinha aqui serve para que eu possa desenergizar o painel. Então, se eu manter pressionada essa tecla, eu desenergizo o display do instrumento. Para voltar a energizar, dou um pulso na tecla e o painel volta a marcar a temperatura e indicar o horário
de acordo ao que já estava medindo. Então, para facilitar, a configuração desse painel está dividida em subgrupos. Dentro de cada um desses subgrupos estão as funções relacionadas a cada uma das saídas do instrumento: compressor, alarme, ventilador, degelo, agenda horária e configurações gerais. Para acessar esses subgrupos, mantenho pressionada a tecla 7, aparece o primeiro subgrupo, C, todas as funções relacionadas ao compressor. Para acessar esse subgrupo, pulso a tecla 7 e aqui vai me aparecer a primeira função, diferencial de controle. Essa é a esterese, pessoal. É a diferença de temperatura para que volte a acionar o compressor. Vamos voltar de novo aqui. Segunda função, máximo set point de temperatura permitido ao usuário. Esse é o batente máximo de configuração que o usuário final vai poder acessar pela tecla set point. C03, mínimo set point de temperatura. Esse é o limite mínimo configurável pelo usuário final quando pela tecla 7. Ele retorna, pessoal, vocês perceberam que ele retorna, se eu deixar ele parado, dentro de uma função de um subgrupo, ele retorna ao subgrupo automaticamente. Tá bom? Então, de vez em quando a gente vai ter que acessar o subgrupo aqui de novo. Função C04, tempo mínimo de compressor ligado, ou seja, quando o compressor acionar após atingir a esterese, o mínimo período acionado do compressor vai ser o que eu configurei na função C04. Depois temos C05, tempo mínimo de compressor desligado, ou seja, alcançou o set point de temperatura, desligou o compressor, se mantém desligado por no mínimo o período que eu configurei na C05. Vamos lá para a próxima, C06. Ajuste da leitura de temperatura do sensor. Aqui eu vou poder fazer uma correção da leitura de indicação do sensor 1, sensor ambiente. Próxima função, C07. Essa função é o retardo na energização, ou seja, eu coloco um tempo, programo nessa função um tempo, para que o controlador fique em stand-by, ou seja, que não acione a saída do compressor até que transcorra este tempo configurado nessa função. Função C08, modo noturno. Este painel possui um modo noturno ou modo econômico. É um modo de operação onde eu posso determinar um valor de temperatura para que o set point, temperatura para acionar o compressor, aumente um pouco. Isso serve, pessoal, para aqueles momentos onde a câmara frigorífica ou o meu equipamento esteja com a porta fechada o tempo inteiro. Por exemplo, após as 22 horas, após as 11 horas da noite, onde eu fecho o estabelecimento e a porta desse equipamento permanece fechada. Então, nesses períodos, eu posso aumentar um pouco a temperatura para economizar energia elétrica. Próxima função, C09. Hora de início desse modo noturno. Nessa função, eu ajusto os dígitos da hora, como aqui no nosso relógio, por exemplo, eu tenho os dígitos da hora e os dígitos do minuto. Na função C09, eu ajusto os dígitos da hora. E na função C010, eu ajusto os dígitos da hora do modo noturno, pessoal, do início do modo noturno. C011, hora de interrupção do modo noturno. Então eu posso determinar também um horário para que esse equipamento saia do modo noturno. Por exemplo, meu estabelecimento abre às 8 horas da manhã, eu posso programar que saia de um modo noturno às 7 horas da manhã. Então, quando eu chegue para abrir o estabelecimento, a temperatura do produto já vai estar na adequada para a venda desse mesmo ao público, né? C012, minuto de interrupção do modo noturno. Assim como eu ajusto os dígitos da hora e do minuto para iniciar o modo noturno, eu também ajusto os dígitos da hora e do minuto
para interromper o modo noturno. Função C13, diferencial do modo noturno. Ou seja, eu determino uma hora para iniciar e o diferencial relacionado ao meu set point de trabalho normal para que aumente um pouco a temperatura dentro desse modo noturno. Bom, essa era a última função relacionada ao subgrupo C, relacionada ao acionamento do compressor. Vamos agora para o próximo subgrupo. Subgrupo A. Dentro desse subgrupo eu tenho todas as funções relacionadas aos alarmes deste instrumento. Vamos entrar de novo. Mantenho pressionado a tecla 7. Subgrupo A. Para acessar, um toque na tecla 7. Primeira função A01, que é o alarme de alta temperatura. Aqui eu vou determinar o valor de temperatura somado ao set point mais o diferencial para que acione a indicação ou o buzzer interno avisando que a temperatura excedeu, que está mais alta do que a do produto necessita. Vamos dar um exemplo. Se o meu set point for de 10 graus, o meu diferencial de 3 graus, por exemplo, o meu compressor acionaria com 13 graus. Na função A01, se eu coloco, por exemplo, vamos entrar lá. Se eu coloco, por exemplo, 2 graus, o alarme de alta temperatura vai acionar aos 15 graus Celsius, ou seja, set point 10, diferencial 3 e mais 2 de alarme de alta temperatura. A02, alarme de baixa temperatura. Esse funciona da seguinte maneira: é o valor que eu estipular nessa função menos o valor do set point. Então, pegando o mesmo caso de 10 graus de set point, se eu estipular nessa função o valor, vou entrar aqui, 10, por exemplo, o meu alarme de baixa temperatura vai acionar aos 0 graus. Set point 10 menos o valor que eu pus nessa função, 0 graus. Diferencial dos alarmes de alta e baixa temperatura. Bom, esse é o diferencial de ambos os alarmes. Vamos pegar o mesmo exemplo de antes, set point de 10, diferencial de 3, função A01, 2. Aciona meu alarme de alta temperatura aos 15 graus. Bom, e quando que ele vai desarmar? Quando ele voltar para uma faixa de temperatura. Por exemplo, se nessa função A03 eu colocar o valor de 2 graus, aos 13 graus o quadro para de alarmar. Vamos de novo para a função, voltamos aqui. Função A04, retardo no alarme de baixa temperatura. Bom, aqui eu estipulo um tempo, ele está configurado para minutos, para validar o alarme de baixa temperatura. Essa, na verdade, é um alarme, é um tempo, pessoal, de validação de alarme. Próxima função, A05, retardo nos alarmes de alta e baixa temperatura na energização do painel ou após o ciclo de degelo. Vamos pegar um exemplo que eu liguei o disjuntor, iniciei o quadro, energizei o quadro pela primeira vez e a câmara estava parada há alguns minutos, então a temperatura provavelmente estaria bem mais alta do que a normal de trabalho, digamos. Eu posso pôr um retardo sabendo que esse é um período normal, né? Eu acabei de energizar a minha câmara, o meu painel, para que não dispare o meu alarme. Próxima função, A06. Essa função me permite ativar ou desativar o buzzer interno, o alarme interno do instrumento.
Aqui no valor 1 eu tenho a opção sim, e na 2 opção não, ou seja, desativo o meu buzzer interno. Próxima função, A07, retardo no alarme de interruptor de porta. Como eu comentei para vocês, esse painel possui duas entradas digitais, com vários modos de operação cada uma delas. Vamos dizer que a entrada digital 1 eu configurei para alarme de porta. Então eu tenho lá minha chave de fim de curso, toda vez que eu fecho e abro a porta, o controlador sabe que essa porta foi aberta ou fechada. Se eu abro a porta e esqueço ela aberta, essa é a função que vai fazer com que retarde o alarme de aviso de porta aberta, a função A07. Vamos entrar nela de novo. Subgrupo A, entrei nas funções do subgrupo A, navego até A07. Então aqui eu tenho retardos em minutos, esse tempo aqui ele está em minutos. Confirmo o valor, retorno ao subgrupo A. Subgrupo D. Dentro desse subgrupo estão todas as funções relacionadas ao degelo, ao ciclo de degelo. Vamos acessar novamente o subgrupo. Entrei no subgrupo com a tecla 7. Primeira função, D01. Nessa função eu determino o tipo de degelo, se ele vai ser um degelo elétrico, opção 1, ou a gás, opção 2. Confirmo o valor. D02, finalização do degelo, vai ser o modo de finalizar o degelo, se vai ser por tempo transcorrido ou por temperatura, utilizando o sensor 2, sensor do evaporador. Próxima função, D03. Se na função anterior, na função D02, eu escolhi o modo de finalização do degelo, temperatura, na função D03 eu vou determinar o valor de temperatura para sair do ciclo de degelo. Vamos dizer aqui 35 graus, por exemplo. Próxima função, D04, tempo de intervalo entre cada degelos. É a cada quanto tempo vai ser realizado um degelo. D05, tempo de duração de cada degelo, o tempo que vai ficar nessa etapa de degelo. D06, tempo de drenagem, tempo que o instrumento vai permanecer no ciclo de drenagem para que escorra a água da bandeja. Função D07, retardo do degelo na energização do painel. Essa função, pessoal, serve para desincronizar quando eu tenho várias câmaras com o painel aqui, por exemplo. E vamos pegar um exemplo de que faltou energia elétrica e depois de 20 minutos retornou a energia. Se nenhum dos painéis está com tempo de retardo, todos eles teoricamente vão iniciar essa etapa ao mesmo tempo. Então nessa função eu consigo pôr um tempo de retardo do degelo na energização, função D07, tempo esse também em minutos. Função D08, quantidade máxima de degelos. Eu consigo limitar a quantidade máxima de degelos que o equipamento vai fazer por dia. Isso tudo para economizar energia elétrica. Próxima função, D09, ajuste de leitura do sensor 2, o sensor do evaporador. Aqui eu posso fazer uma correção da leitura. Comparo com o instrumento calibrado
e ajusto conforme essa comparação, né? Se eu tenho um instrumento que marca 10 graus e o meu marca 11 graus, eu consigo tirar esse 1 grau do meu e ambos vão marcar o mesmo valor de temperatura. Próximo subgrupo, F, fan, ventilador. Nesse subgrupo estão todas as funções relacionadas ao acionamento do ventilador. Vamos entrar nele de novo. Primeira função, F01, modo de funcionamento do ventilador. Valor 1, acionamento contínuo, ou seja, o ventilador nunca vai desligar. Valor 2, ativa e desativa junto com o compressor, ou seja, toda vez que o compressor desliga, o ventilador desliga. Toda vez que o compressor volta a acionar, o ventilador também volta a acionar. Próxima função, F02, desativar o ventilador durante o degelo, durante o ciclo de degelo, para que não circule o ar quente por dentro da câmara, né? E que não passe esse valor aos produtos, valor de temperatura. Valor 1, eu desativo o ventilador. Valor 2, eu não desativo o ventilador. F03, temperatura para retorno do ventilador depois do ciclo de degelo. Nessa função, eu posso determinar um valor de temperatura para que o ventilador volte a funcionar após o ciclo de degelo. Isso serve para evitar que o ar quente circule por dentro da câmara, né? Já que acabou de ser feito um degelo. Última função desse subgrupo, F04, retardo no acionamento do ventilador após o degelo. Então, na função anterior eu determinava uma temperatura, nessa função eu determino um tempo de retardo para que o ventilador volte a funcionar depois do ciclo de degelo. Subgrupo O. Nesse subgrupo estão as configurações gerais do painel. Função O01, modo de funcionamento do compressor em caso de falha do sensor ambiente. Como o compressor vai se comportar caso rompa ou caso dê um erro de leitura. Então eu tenho as opções ligado ou desligado. Mantenho ele o tempo inteiro ligado ou o tempo inteiro desligado no caso de uma falha no sensor ambiente. Função O02, função de senha de acesso ao sistema. Esse painel permite que o próprio usuário crie a sua senha de segurança para entrar nas funções. Então, nessa função O02, eu tenho os valores de 0 a 999. Qualquer valor eu posso pôr como a minha senha de acesso ao painel, as funções do painel. Vamos deixar ele zeradinho aqui, que no 0 ele está desativado. Próxima função, O03, modo de início do degelo, se vai ser por tempo ou por agenda. E no caso de ser por agenda, ele vai respeitar o horário desse relógio. Função O04, indicação de temperatura com ou sem ponto decimal. Se eu deixar essa função com valor 1, eu digo para o instrumento que eu quero ponto decimal. Se eu deixar ela com valor 2, eu estou dizendo para o instrumento que eu quero a indicação sem o ponto decimal. Coloquei a opção 2, só para que vocês vejam, 30 graus. Vamos retornar lá. Subgrupo O, função O04. Agora eu quero com o ponto decimal. Confirmei e vamos voltar lá só para vocês verem como que fica.
agora já está 30.8, né? Próxima função, O05, modo de operação da entrada digital. Bom, nessa função eu tenho várias opções, são 5 opções de configuração de modo de operação da entrada digital. Valor 1, ela é desativada da entrada digital 1, da primeira entrada digital. Com o valor 1, ela está desativada. Valor 2, ela se transforma num controle de iluminação pelo sensor de porta, ou seja, quando eu abro a porta, acende a lâmpada interna da câmera. Valor 3, sensor de porta. É nessa função que eu determino ao controlador que quando eu abrir a porta e porventura eu esquecer aberta, o buzzer interno vai ser acionado para avisar que a porta ficou aberta. Valor 4, alarme de alta ou baixa pressão. Exatamente, alta ou baixa pressão. Eu posso conectar a este instrumento, a entrada digital desse instrumento, o pressostato de alta ou o pressostato de baixa do meu sistema. Caso algum deles abra por alta ou baixa temperatura, o controlador fica sabendo por essa entrada digital e para todo o funcionamento do compressor, ventiladores, para todo o sistema por proteção. Então eu posso conectar o meu sensor, pressostato de alta ou baixa pressão diretamente no controle de temperatura. Valor 5, alarme comum. Aqui, pessoal, eu posso pôr qualquer situação de alarme. Por exemplo, se eu tenho um monitor de corrente que tem um relé que abre quando a corrente está fora da faixa, eu posso conectar a minha entrada digital, eu posso conectar também a uma botoeira, eu posso conectar a um sensor de presença. Então, essa opção 5 serve para basicamente qualquer aplicação. Próxima função do nosso subgrupo O, escala de indicação em tela. Se o painel vai indicar em Celsius ou em Fahrenheit. Próxima função, O07. Nessa função eu determino o tipo de contato da entrada digital 1, ou seja, se ela vai ser contato normalmente aberto ou normalmente fechado. Função O08, endereço na rede RS485. Esse painel, além de ter a comunicação via Wi-Fi ou 4G, pela placa de internet que se pode conectar nele, isso para acesso ao Elitec Cloud, ao programa de monitoramento e configuração da Elitec, eu posso também conectar ele via cabo, ou seja, conecto a um conversor e conecto ao computador. Esse é o mais convencional, né, pessoal? O método de conexão mais convencional à internet. Função O09, tipo de contato da entrada digital 2, normalmente aberto ou normalmente fechado. E a última função do subgrupo O é a O10, modo de operação da entrada digital 2. Eu tenho aqui 3 opções: 0, desativada, 1, proteção do compressor e 2, alarme de pessoa presa na câmara. Exatamente, eu posso pôr uma botoeira interna na câmara, configurar a função O10 como alarme de pessoa presa na câmara e toda vez que essa botoeira for acionada, o próprio quadro vai disparar o alarme visual e sonoro através do buzzer. É um aviso que alguém ficou, por um incidente, preso dentro da câmara. Vamos agora para o último subgrupo, subgrupo T. Nesse subgrupo estão todas as funções relacionadas aos horários de início
dos degelos por agenda horária. Primeira função, a T01, eu vou determinar os dígitos da hora, é a hora de início do primeiro degelo. Então aqui, se eu quero que seja, por exemplo, às 10 horas da noite, 22, na T02 eu ajusto os minutos de horário do primeiro degelo. Então, como eu quero que seja às 22 horas, 22, 0, 22 horas. Função T3, hora de início do segundo degelo, mesmo esquema da função de ajuste da hora do primeiro degelo. Na T03 eu estipulo a hora de início do segundo degelo. Na T04 o minuto de início do segundo degelo. T05 hora de início do terceiro degelo. T06 minuto de início do terceiro degelo. T07 hora de início do quarto degelo. E T08 minuto de início do quarto degelo. Para ver mais vídeos técnicos como este, conhecer mais sobre os nossos produtos, acesse a nossa página elitecbrasil.com.br, Facebook e Instagram Elitec Brasil. Até a próxima!